Glórias a Deus, a graça e a paz, que Deus nesse instante possa estar te abençoando poderosamente. Que Deus venha trazer paz para o teu coração, que venha ser um momento de providência, de resposta de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor venha te trazer, restituir a tua saúde. Porque Deus nos diz na sua palavra que do pó e do monturo ele levanta o caído e o necessitado. Que o Senhor neste momento venha te colocar de pé, venha te dar força, te dar ânimo, para que você venha prosseguir. Amados, esse que eu vos falo aqui é seu irmão em Cristo, o pastor Moisés. Eu trago de Deus uma palavra para a tua vida no dia que se chama hoje. Mas antes eu quero te pedir que você que não é inscrito venha se inscrever neste canal, porque assim você vai estar nos ajudando, compartilhando essa mensagem, me ajudando a evangelizar. E se possível for deixar um comentário e não esqueça de deixar o seu like. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que nos fala assim, Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no largo ardente, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui Jesus fala acerca da punição que ele vai nos dar, vai dar às pessoas que não se render ao Evangelho de Cristo. As pessoas que ouviram e não quiseram obedecer, ou muitos que não quis nem ouvir porque já tinha sua opinião formada, já tinha sua imaginação. Muitos até porque não acreditavam na palavra, não acreditavam na existência de Deus. Vejamos que no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, aí Jesus chegou e falou para que ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Fala, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer vai ser condenado. Aí no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, por que a necessidade de pregar o evangelho? Porque João 8,32 que fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O evangelho de Cristo é a verdade de Deus. O evangelho é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Aí no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, fala assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então no evangelho se descobre a justiça de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então aqui no evangelho eu falei da justiça de Deus. Ele falando que acerca de muitas pessoas que não iriam entrar. Aí nesse mesmo evangelho aí, no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a seguir, que fala, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A gente vai para a Bíblia, irmãos, a gente vê uma dificuldade tão grande da pessoa ser salva. Aí fala assim, nós somos salvos pela graça, sim. Mas a graça que não nos transforma, a graça que não nos leva a obedecer a palavra de Deus, a graça que não nos leva a gente nascer de novo, ser uma nova criatura, nós não tivemos um encontro. Às vezes tivemos um encontro com o Evangelho, mas não tivemos um encontro com Cristo. Viu? Às vezes aceitamos a igreja, mas não aceitamos a palavra de Deus, porque a palavra nos transforma.
A palavra nos liberta, ela nos santifica. E a palavra de Deus que nos fala qual é a perfeita e agradável vontade dele. É tanto que ele nos incentiva, nos desperta a que venhamos examinar as Escrituras, porque ela fala de Deus, ela fala de Jesus, e é o único lugar que nós encontramos a vida eterna, é na palavra de Deus. Então nós vejamos aí, que nós lemos aí no livro de Coríntios, que Deus fala que muitos vai ficar. Aí no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, que nós falamos que há uma facilidade tão grande de ser salvo, irmãos. Deus fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Fala que é poucos que vão entrar. O próprio Jesus aí, nesse mesmo livro aí no capítulo 22, no versículo 14, que nos fala assim, olha, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 22 em diante, que fala que percorria as cidades e aldeias ensinando o caminho e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe o Senhor: são poucos os que se salvam, E lhe respondeu: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão e não entrarão. Então, irmãos, quando você vai para a Bíblia, a salvação não é fácil, porque não é fácil obedecer a palavra de Deus. Para ser salvo, nós temos que se esforçar para obedecer a Bíblia. Mas às vezes, quando nós falamos da fé, ou vamos por templo evangélico que não tem compromisso com ensinar a Bíblia, às vezes tem compromisso com o seu bem-estar. Você tem uma vida de sucesso, lhe ensina você a ser vitorioso, lhe ensina você a conquistar as coisas, mas não lhe ensina você conquistar o reino de Deus. Porque a igreja que ela ensina céu, o povo não fica na mão daquele pastor. A igreja que prega a verdade, o povo não tem idolatria àquele ministério nem àquele pastor. Porque a igreja que prega a verdade, o povo aprende a servir unicamente a Deus. Entendeu? Mas a gente vê igrejas que homens são donos da igreja, povos que não estão na mão de Deus. Está na mão dos líderes espirituais. É porque essas pessoas ela vive no falso evangelho. Ela não aceitou, não apresentaram para ela o Jesus da Bíblia. Que Deus continue falando ao teu coração.